Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha também o nosso programa em tempo real. Aí aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, deixe o seu joinha lá, seu comentário, que é muito importante para a gente. Bom, gente, e vamos falar hoje de cultura e também da Lei Nelson Seixas, porque a Casa de Criar realiza neste sábado, dia 16, o primeiro de 7 encontros literários para crianças, né? Esse evento às 10 horas da manhã, lá na Biblioteca Fernando Costa. O evento chama Bora Falar de Livros, como eu disse, vencedor aí da Lei Nelson Seixas, foi premiado. Esse evento busca reunir crianças e adolescentes justamente para debater obras literárias. E nesse primeiro encontro, o livro escolhido será Monstros Doentes, da escritora suíça Emanuele Roudar, acho que está certo aí, né? Publicado no Brasil em 2014. Mas, para dar mais detalhes, explicar certinho sobre esse e outros eventos, converso agora com a curadora do evento, a Carolina Manzato, que também é escritora, professora, poeta, e com o artista e design gráfico Juni Capê, ambos que dirigem aí a Casa de Criar. Muito obrigado aos dois por estar aqui com a gente. Começo com a Carol. Carol, dá uma explicada geral no evento aí, o que as pessoas vão encontrar lá, já nesse dia 16, sábado, né? Sábado agora, mas esse evento que vai até o fim do ano aí com vários encontros. Bom dia. Somos nós que agradecemos o espaço, a possibilidade de falar do projeto. Esse projeto é um projeto de incentivo à leitura literária. A Casa de Criar vem trabalhando, né, com a democratização do acesso ao livro, a leitura literária especificamente. E no sábado, dia 16, estaremos com foco no livro Monstros Doentes. Então, o projeto tem uma curadoria especial, que é a escolha das obras. Fui eu, né, que pensei, livro por livro, entendendo esse material livro como uma obra de arte. Então, todos os livros que estarão em voga são livros álbum, que têm uma harmonização de sentido entre a estética, a materialidade do livro, a parte visual, não verbal e o texto. Então, são obras na íntegra mesmo. E a ideia é o incentivo, a motivação. Quando nós pensamos na formação leitora ou do hábito leitor, é importante pensar no manuseio do livro, na possibilidade de falar sobre o livro, nesse comportamento coletivo. Isso motiva, né? Motiva a leitura, forma. Então, essa possibilidade de que a criança, o adolescente ou amantes de livro, porque são obras de arte que podem ser fruídas tanto por crianças a partir dos 11 anos, adolescentes, quanto adultos e adultas que gostam de livros ou que trabalham com formação. Teremos bastante pano para manga. Então, no sábado, estaremos eu e Juni com vários livros em mãos para a leitura e para o bate-bola, sobre a materialidade e sobre o conteúdo, sobre a possibilidade estética. Bacana. A gente tem até uma foto, você falou do aspecto gráfico do livro, visual, a gente tem uma foto aí bacana, o livro é grande, olha lá, ó, temos duas fotos aí. É cativante o livro, ele é muito... As crianças amam, ficam hipnotizadas. O formato dele é grande mesmo, o livro é grande. E aí você falou que vai estar com vários livros desse daí, né? Então, todas as pessoas que estão lá vão estar ali folhando, enfim, podendo ver o livro, ler e acompanhar o debate.
Exatamente. Acho que o diferencial do projeto não é conversar a respeito do conteúdo do livro apenas. Esse livro, Monstros Doentes, em especial, ele é muito inusitado, ele tem um conteúdo que chama muita atenção, porque ele vai trazer monstros dos bestiários aí, né, europeus especificamente, e ele vai fazer um ponto de tensionamento entre o feio, o monstruoso e o lindo. São monstros horríveis, vestidos com roupas lindíssimas, chiquérrimas. E tem a questão escolar de comparação entre esses monstros e o seu colega na sala de aula. Então, é pensar que monstros que são seres poderosos podem adoecer, como todo mundo, como é que eles se comportariam, como é que eles poderiam ser cuidados. Então, o livro é grande, e tem uma estética que chama muito atenção, é o livro favorito da nossa filha, né, Juni? Desde 1 ano e meio de idade, ela vai até a prateleira, e esse é o livro que mais chama atenção, e ele possibilita conversas em múltiplas camadas. Ele é um livro incrível. Agora, você falou, esse livro é grande, mas nós também temos no nosso cardápio livros pequenos. Então, assim, o princípio fundamental da escolha dos livros foi a bibliodiversidade. Tamanho, né? Isso, mas passa por ele. Passa pelo então, quando a gente também. pensa a bibliodiversidade, nós estamos pensando em protagonistas diversos, conteúdos diversos, formatos diversos, editoras diversas, para pensar em perspectivas múltiplas, né? E em materialidades, né, Juni? Sim. Esse livro, especificamente, ele tem cores muito fortes. Né? Ele chama muita atenção visualmente. Eu não sei, eu sinceramente não conheço, mas me pareceu uma estética meio Tim Burton ali. Não sei se tem algo... Tem um quê disso, um exagero, um rebusco de detalhes. E ele tem um quê de enciclopédico também. Porque cada monstro está doente, o que humaniza esse monstro. E também tem receitas, não é? Dos remédios que os tratariam, que os cuidariam. Então, você se relaciona e você se coloca no lugar desse monstro. Tem a descrição da doença, né? Como mesmo numa enciclopédia, e a possibilidade de soluções. Só que do modo fantástico, lúdico. Legal. Como que surgiu essa ideia, esse conceito de mesclar o conteúdo do livro com a estética dele, com o design? Acho que passou um pouco pelo Juni, que é design, né? Como é que foi, Sim, Juni? Na verdade, essa é uma pesquisa que a Carol vem fazendo, né? De olhar para esses objetos livro como peças múltiplas, que não é só texto, mas também texto e imagem, que são os chamados livros-álbum. E esse recorte do Bora Falar de Livros é olhar para esse campo, né? Para esse tipo de livro que pode atender criança, jovem e adulto. Por isso que é lindo. É um livro para crianças, em tese, todos, né? Mas você fica horas lendo. E é aquele livro que você volta. Não é um livro de consulta. É um livro de consulta, né? Aquele que você leria e pararia, não. Você quer voltar, quer se aproximar, quer checar aquele remédio, quer olhar aquela doença de novo, quer só ficar olhando para a ilustração, que é primorosa, né? A autora é a ilustradora. Né? E essa relação enriquece muito a obra-livro. Né? Quando é pensado, a ilustração ela não está ali só como um apoio. Ela é parte do livro. Parte da obra, né? Eu acho que vale a gente destacar aqui que os livros-álbum, eles são uma categoria de livro. Então, diferente dos livros com ilustrações, que são aqueles livros que têm ali, né, a narrativa, ou até mesmo a questão poética, e algumas ilustrações que afirmam o que o conteúdo já trouxe, os livros-álbum ou livros ilustrados, na verdade, tem esse título e ainda confunde, eles são livros que já são pensados na sua integralidade. Então, de um determinado período da história para cá, e aí isso está numa efervescência no campo do que a gente chama de literatura infantil, porque a literatura infantil acolhe a ilustração muito bem, mas já discutimos se são mesmo livros infantis, porque é isso, dá para pensar essas camadas. Então, a nossa filha, que tinha 1 ano e meio, agora tem 4, ela ia até a prateleira e pegava encantada com a paleta de cores. E também porque existem alguns elementos disseminados ali nas ilustrações que têm relação com o mundo dos bebês. Tem chupeta, tem mamadeira, e ela ficava apontando esses elementos e fazendo carinho nos monstros que estavam tristes, porque estavam adoecidos. Hoje, ela já está falando de outra coisa. E
adulta, né, fiz um trabalho de pesquisa em relação a esse livro na pós-graduação em literatura para crianças e jovens. Então, são camadas, é possível você ir aprofundando e conversando sempre sobre ele. Ou seja, como você disse, não é só um desenho que está ali para reafirmar o que está escrito. A ilustração, às vezes, até complementa ou vai além do que está escrito. Isso, exatamente. Ali, né? No livro-álbum ou no livro ilustrado, a ilustração compõe o campo semântico, a parte significativa. Então, se você fizer o exercício de fazer a leitura sem as ilustrações, você perde, você não tem a obra, né? A obra ela é composta mesmo dessa dança entre a parte visual, não verbal, e a parte verbal. Legal. Vamos voltar para o evento de sábado. Como que vai ser a dinâmica? As pessoas vão chegar lá? Como que vai se iniciar? Como que vai se dar esse processo? A partir das 10 da manhã, nós faremos... de graça, né? Tudo de graça, tudo de graça. E né? Com certificação para as pessoas que estão em formação, né? Nós temos muitos ex-alunos, ex-alunas, curso de pedagogia, letras, psicologia, tá todo mundo convidada. E... Eu costumo fazer nos eventos, né, um piquenique literário e eu brinco que é para devorar livros. Então, a gente coloca uma toalha de mesa no chão, disponibiliza ali. Eu já estou fazendo uma seleção específica de obras que tratam de monstros para sábado. Então, além dos monstros doentes, as pessoas entrarão em contato com muitas obras e outros monstros e outras estéticas e outras possibilidades dessa abordagem. E é possível que todo mundo manuseie. Aí nós apresentaremos a obra, né? Mostraremos as ilustrações, leremos trechos, conversaremos sobre a materialidade. E em cada encontro nós sortearemos livros daquele que está sendo discutido. Então, o projeto já providenciou livros a mais para fazer depois uma doação desses exemplares para a biblioteca pública e também para os participantes. Legal. E vai ser ali no saguão, no saguão principal de entrada ali, né? Essa parte da contrapartida é muito importante, né? Já contemplar no projeto, porque o intuito é esse, é retornar para o público aquilo para discutir leitura, discutir cultura. Circular, né? Então, não apenas debater, né, nós falarmos sobre e dialogar com quem estiver lá, mas também a questão da doação para a biblioteca pública. Então, sabe-se que esses livros serão parte do acervo e poderão ser consultados a partir de agora. E o sorteio, que eu acho que humaniza e o ser humano gosta de ganhar coisas, né? Então, você poder ganhar o livro que foi debatido, ganha um sabor e democratizar a leitura, né, que é o fundo desse projeto. Legal. Esse projeto foi premiado aí na Lei Nelson Seixas e vocês têm planos para depois levar isso para uma escola, de repente, para, enfim, para algum outro centro cultural, dar sequência sempre. O BOR é um recorte, né? Desse universo de pesquisa, a Carol é curadora do FAO, Festival Ações Literárias. Uhum. Então, a partir até do pensar o FAO, ela vai pensando ações. Livro para bebê, livro... Né, Teve até o dos indígenas. Exatamente, que vocês fizeram. Estivemos aqui para falar da última edição do FAO, que foi o FAOzinho. Isso. Então, a partir desse olhar dela, a gente vai experimentando novos formatos, novas abordagens, e o Nelson permite isso, né, essas experimentações, e sendo selecionados e realizando, a gente consegue falar, deu certo, e aí mandar para projetos maiores, editais maiores e para iniciativa privada. Né? O evento é aberto a todos, né? Criança, adolescente, adultos, como vocês disseram, mas tem um público-alvo, né? Que nesse momento são crianças aí de 11 a 15 anos. E os outros, são todos o mesmo público ou vai variando? Vai ter para os mais pequenininhos, para os maiorzinhos? O Bora Falar de Livros tem esse público-alvo, né? Pensado aí, crianças a partir dos 11. Os 7 encontros. Isso, os 7 encontros. Até o fim do ano. Depois você vai falar de cada um, os livros. Isso, mas tem mães já procurando
com crianças que são um pouco mais novas, eu acho que vale você pensar, né, na habilidade, se o seu filho é leitor, porque é meio difícil você colocar, né, esse limite. Então, tem crianças de 9 anos que já leem com autonomia e elas podem participar, nada impede. O convite sempre se estende às famílias. Então, você estava perguntando, nós temos um outro projeto que se chama Rodinhas Literárias. Esse é voltado para crianças menores. E aí já aconteceu também em 3 edições, o Rodinhas Literárias. E aí o convite é sempre para a família. Todo mundo junto, pode levar e permanecer no encontro. É muito prazeroso. As crianças fazem questionamentos que muitas vezes os adultos não fazem, não Sim. pensam. Então, tem desdobramentos outros. E a gente tem também um projeto de fruição de leitura adulta, que é o Casa de Criar Ações Literárias, né? Nós começamos por ele. O FAO, ele aconteceu como uma condensação de tudo isso que a gente vai promovendo e pensando, a grande festa de todos esses projetos. Mas tem, sim, esses desdobramentos e conforme... a gente vai se organizando e os fomentos vão acontecendo e vai sendo possível, a gente vai divulgando e falando, rodinhas, crianças menores, bora falar de livros, crianças, adolescentes, mas pensando sempre nesse espectro aí da participação familiar. E acho que, além de tudo, Carol, queria que você falasse um pouquinho disso com a tua experiência, uma maneira de tirar um pouco as crianças que estão muito dependentes de telas, né? Mostrar um novo mundo, porque a gente sabe que tem muitas famílias que incentivam a leitura tal, mas muitas que também não, deixa lá no tablet, no computador, no celular. Acho que é um incentivo aí, sim, né? Um incentivo, um impacto possível, porque quando a gente pensa crianças, por exemplo, a partir dos 11 anos, a vida social, os amigos, fazer parte de um grupo, isso já tem um outro lugar, né? Já tem aí a formação subjetiva, identitária do indivíduo. E pensar a leitura como um fio de conexão é muito interessante. Então, nós pensamos, por exemplo, para adolescentes com mais idade, clubes de livro. Por quê? Porque aí nós estamos formando grupos que vão fazer uma prática. Então, interessa muito para o ser humano essa vivência em grupo. Né? Pertencer a algo, Isso, né? E por isso que a gente pensa já desde os menorzinhos, com as suas famílias, e aí conforme as crianças vão ficando maiores. E aí, assim, no objeto livro, no manuseio, então é o que eu estava te dizendo, para você trabalhar em cima da competência leitora, você não pode tirar o objeto livro de cena, né? Ele é o protagonista. Existe toda uma questão de formação, de como esse objeto ele faz parte do meu cotidiano, não faz? Eu sei manusear? Não sei. Eu me sinto em condições de conversar sobre livros? Sim ou não? Você vai construindo toda uma competência leitora e um lugar de pertencimento na comunidade leitora. Então, isso tudo passa... Quando a gente escreve o projeto, passa pela nossa cabeça, passa pelos objetivos que o projeto tem, com toda certeza. E é um diferencial, né? Bem diferente você projetar numa tela o livro ali, que você não tenha a ligação, enfim... Exatamente. Pegar, tocar o livro é fundamental. Essa naturalidade. É um livro, pode pegar, é isso. Até você falando, né, de telas, né? Porque... o livro está cada vez mais raro na mão das famílias, exatamente. Sim. Então, poder possibilitar que você tenha livros disponíveis e pegue, que tem também uma coisa de a biblioteca, um lugar sacro, não é mais isso, né? A biblioteca tem que ser um lugar de um certo barulho, de conversa, né? De troca, de convívio, de vida. Uhum. Então, é isso que o projeto também fala, né? O livro está aqui, é seu, toca e pode ler e pode ficar amigo dele, literalmente. Depois dessa atividade, você vai passar num lugar e falar, opa, um livro. E criar esse interesse. Cria esse vínculo, né? Exatamente, porque a leitura é esse encontro, né? Então, o conceito de biblioteca hoje, ele caminhou daquele lugar silencioso em que estavam lá os livros assentados, para esse pensamento de que a biblioteca são pessoas realizando leitura, é esse movimento, esse fluxo, esse diálogo, esse incentivo, né?
E o livro ele é um objeto histórico-cultural. E nós somos uma sociedade que dá muito valor para a escrita, né? Tudo que nós fazemos em relação a prestígio passa por esse lugar da escrita. E a nossa ideia é justamente democratizar esse acesso. Então, é na biblioteca pública, que é pertinho da rodoviária, para facilitar o acesso, é tudo de graça, né? A ideia é... Tem estacionamento, né? Exatamente, para facilitar. Então, para que aconteça esse encontro e que para essas pessoas que participam do projeto, a sensação seja: ser leitor me pertence, né? Eu posso ser um leitor, uma leitora, posso discutir aquilo que eu leio, faço parte de uma comunidade leitora. Isso faz muita diferença quando a gente pensa nessa questão sociedade e letramento. Muito bom, gente. Tá aí, então, esse evento neste sábado, dia 16, né, às 10 horas da manhã, lá na biblioteca, lá na antiga Praça Cívica, ali, todo mundo sabe, o prédio da Aranha. E a gente está falando desse sábado, mas nós vamos falar também da sequência do evento, que ele não é um único episódio, vamos dizer assim, um único capítulo, né, desse livro. Nós vamos ter até o final do ano. Se a Carol e o Júnior quiser falar mais um pouquinho desse sábado, senão vamos passar a programação aí do fim do ano. Vamos comentar cada livro. Os livros que vocês escolheram, como é que foi a escolha de cada um, e acho que tem inclusive a participação de um colega nosso, Raul Marques, né, que também é um autor aí de livros infantis. Temos sim. Quer falar mais alguma coisa sobre sábado? Eu acho que a gente já deu Venham. muito spoiler, né? Venham, né? Um evento diferente, bacana, interessante e que pode ajudar seu filho, sua filha a despertar aí para esse mundo do livro, se é que eles já não são, né? Leitores, né? Isso. Para pessoas que querem se tornar leitores e leitoras e para quem já é, né, leitor, leitora, para quem já gosta de livro. Estamos esperando vocês. E principalmente para quem já conhece e leu como o chama? Monstros Doentes, né? Vem debater com a gente. Exatamente, a chamada é essa. Você conhece essa obra? Não, venha conhecer. Você já conhece, venha conversar sobre ela, venha contribuir. Exatamente, isso mesmo. Eu tenho aqui na minha mão o calendário, né? O nosso encontro depois do dia 16. É uma vez por mês, é uma vez. São duas vezes ao mês. Sempre aos sábados, então, depois do dia 16 de setembro, nós teremos um encontro no dia 30. E como eu estava te contando, eu pensei em livros diferentes, com formatos diferentes, materiais diferentes, estéticas outras. E o nosso próximo livro será Chapeuzinho Vermelho, mas não o clássico. É uma releitura da Chapeuzinho, do Sérgio Garcia Sanches e da Lola Moral. E é um livro sustentável. Então, é uma releitura da Chapeuzinho, em que o lobo está sofrendo com as ações humanas, a floresta está sofrendo, isso está tendo implicações na vida da Chapeuzinho. E aí a gente tem ali um livro lindo que se desdobra, né, Júnior? Quer falar um pouquinho da materialidade? Mas sem dar spoiler, hein? Ele é uma sanfona. Ele é grande também. Aqueles livros que a gente via nos anos 80, que você abre e ele faz um 3D ali. Isso, ele vai desdobrando, ele é uma sanfona e tem um quê também de muita informação, de um infográfico ali, né? Então, ele está contando a história e para falar de ciência, para falar de ecologia, de meio ambiente, e volta para a história. É incrível. E releituras, é legal a gente discutir questões que a gente já conhece, né? É um outro lugar. Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. É um outro recorte. E estou montando ali o nosso piquenique literário com várias releituras da Chapeuzinho. Então, tem muitas possibilidades para a gente engrossar o caldo da conversa. Esse no dia 30, Esse né? no dia Só para 30. não confundir o pessoal. E sempre aos sábados, das 10 ao meio-dia. Isso se mantém. Então, dia 30... é um sábado sim, um sábado não, até dezembro, é isso? Mais ou menos, até a gente não conseguiu fazer esse intercalar, porque nossa agenda estava meio complicada. Então, depois do dia 30 é no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, nós leremos e falaremos de Clara e o Homem na Janela, que é uma obra da Maria Teresa Andrueto, uma sumidade aí em literatura infanto-juvenil, e é um livro muito visual.
Tem pouquíssimo texto e esses livros que são muito visuais, eles são um desafio para mediação. Então, tem escolas, pais, famílias que fogem dos livros que não tem muito texto pela questão de como é que eu vou fazer para fazer a ponte entre a criança e esse livro. E é um desafio e é muito interessante. A escolha também passou por aí. Aí tem uma modificação na materialidade. Então, ele já é um livro horizontal, retangular, já é outra pegada. Já entra naquele conceito Capadura. que você falou no começo, que o formato foi levado em consideração também, né? Sim. E é aquele livro do silêncio, sabe? Que você vira, você olha, né? Você não lê, você lê imagens. Então, são 4, 5 páginas para aparecer o primeiro texto. Então, é uma outra velocidade, é um outro... E aí demanda do ser humano das telas essa velocidade, né? Assusta. E aí eu tenho que... Porque aí depende de mim, né? Dá para o livro a troca para estabelecer o diálogo. Então, é poético, é muito bom. Vai ser muito bom criar esses silêncios lá na turma, né? No encontro, para ver a reação deles. E tem uma outra questão que é... Eu fiz questão de escolher obras polêmicas que a escola dificilmente escolheria. Então, Clara e o Homem na Janela tem ali numa sutileza, numa delicadeza, uma questão que quebra a heteronormatividade nos relacionamentos. Então, a gente vai falar de um homem que é muito solitário e de uma menina que vai se relacionar com ele por meio de livros, mas ele vai contar a história dele. Então, em Monstros Doentes, nós estamos passando pelo bestiário europeu e falando de monstros e de monstras. Em sala de aula, trabalhando esse livro diversas vezes, alunas da pedagogia falavam assim, mas aqui está falando que tem um monstro que é um diabo. Ok, mas não é um diabo cristão. É um diabo do bestiário europeu. Nós estamos falando do período medieval, né? Do folclore. Então, eu coloquei propositadamente... obras que têm o que eu vou chamar de pontos espinhosos, porque eu acho que a gente precisa criar espaços para essas conversas, para além da escola. Porque, como professor, eu sei o quanto é difícil você sustentar. Hoje em dia, em que nós temos aí um tensionamento ideológico discursivo muito pesado, você sustentar uma escolha literária, né? Com capaz dos pais irem lá brigar com você. Famílias, né? te apedrejando, coordenação com medo, direção. Então, eu acho que a nossa sociedade precisa de espaços de diálogo em que se possa tocar nesses aspectos, e que são aspectos da nossa vida cotidiana. O que acontece na sociedade se reflete na literatura, né? Vamos para o próximo? Bom, vamos lá, vamos recapitular. Dia 16, sábado agora o primeiro, depois dia 30 e depois dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro. Na sequência... Dia 28, aí sim, nosso convidado especial é o escritor riopretense, jornalista Raul Marques, e nós conversaremos sobre a redação. E o autor da redação é o Antônio Skármeta, que é o autor do Carteiro e o Poeta. E o Raul participou, né, de um festival de leitura. Na verdade, participou, acho que de todos os FAO. Vários, né? E a gente fez longas conversas e ele contou que esse era o escritor favorito dele, a obra favorita é o Carteiro e o Poeta. E pensando, né, nesse diálogo e pensando em pessoas para fazer essa conversa, eu me lembrei do livro A Redação. O livro A Redação também tem uma cartela de cores bem interessante, que vai trazer um tom de uma história que aconteceu no passado. A contextualização é a ditadura chilena. Que fez 50 anos antes de ontem, dia 11 de setembro, né? Infelizmente. Exatamente. Uma tragédia, né? Exatamente. E ele é um livro que traz uma tensão em relação a esse contexto. Então, existe a relação infância, essa força violenta e toda uma tensão narrativa, né? E ninguém melhor para discutir isso conosco que o Raul Marques, né? Então, estaremos em 3 para falar da redação, no dia 28 de outubro. No dia 11 de novembro, o livro é Palmas e Vaias, e aí nós estamos colocando uma protagonista negra, preta de pele retinta, com as suas dores cotidianas,
uma vivência escolar no centro da nossa conversa. No dia 18 de novembro, aí vem um pancadão, debateremos Clarice, do Roger Mello. Clarice, o título já traz uma homenagem para Clarice Lispector. O livro, ele tem muitas camadas. Aí o Juni vai trabalhar bastante, ele tem um trabalho de materialidade profundo. Magnífico. Tem capa, tem sobrecapa. Contracapa. Tem cores. Só surpresas. Tem cores muito fortes, assim, laranjas fluorescentes. Enfim, vai ser muito bonito. Isso, e uma contextualização. Aí Clarice se passa num contexto de ditadura no Brasil. E também tem essa relação com a infância. Então, o mote do livro é uma protagonista, menina, a Clarice, que não compreende porque os adultos estão jogando livros no fundo da represa em Brasília. Né? No fundo... Fim dos spoilers. Ah, tá bom. Fiquei quieta. E, para finalizar, a gente vem com As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Hugo Mãe. Outro livro lindo, né? Com uma outra estética. E aí é um livro de sutileza, a relação entre esse narrador, que tem uma conexão com o Walter Hugo Mãe na infância, e essa relação dele com o avô falecido e essa melancolia. Então, passar também por essa questão da perda, da morte, sempre é um tabu. E aí a gente tem uma convidada especial também, que é a Luíla Barroso. Ela é especialista em literatura para crianças e jovens. Fizemos o curso juntas. E ela virá de São Paulo para a gente poder falar, nós três, de Walter Hugo Mãe. No dia 16 de dezembro, aí nós vamos encerrar o projeto com uma live. Então, nós vamos abrir, os nossos convidados, se quiserem participar, as pessoas que tiverem ido ao projeto também serão convidadas para fazer o fechamento, falar de como foi, explicar, falar como estamos falando aqui da curadoria, dos livros, do impacto. Quem tiver ganhado o livro, se quiser participar, aí vai ser a celebração do encerramento do projeto. Que bacana. Aí vocês voltam aqui para a gente relembrar aí e até fazer um balanço desse evento riquíssimo aí culturalmente, né? Acho que vale a pena ir lá conferir. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa do evento? Que eu queria aproveitar e abordar esse tema que a gente falou do momento que a gente vive, Carol. Você que sabe como ninguém aí o que está acontecendo. Esse momento que às vezes acho que é até um pouco de autocensura por parte de educadores, de falar, não vou falar isso para não criar problema. Você acha que isso passa? Isso é uma tendência que veio para ficar? Estava conversando outro dia com um amigo que dá aula num cursinho aí de sociologia. Falou, cara, a gente não pode mais sair do quadradinho ali que vem pai de marmanjo para brigar com a gente, que está doutrinando, que está isso, que está aquilo. Como é que você vê esse momento e o quanto que isso é prejudicial para a educação, para o ensino, para a formação, principalmente de crianças, né? Você está me fazendo relembrar a coluna, né, de educação que eu fazia na rádio e eu vivia na pele, né? Todas essas questões. O Juni está rindo porque o âncora era o nosso amigo, Rodrigo Carraro, um querido, e ele me mandava mensagem e falava assim, Carol, hoje nós fomos super bem, cumprimos aí nosso objetivo, você levou 100 e não sei quantas mensagens de rating, quer dizer, né? Eu acho que a gente precisa olhar para esse momento com uma leitura contextual histórica e compreender o que aconteceu. E aí, em aula, sempre que eu sou convidada ou convocada a falar dessa questão, eu gosto de subir o drone e olhar para o mundo primeiro, né? Eu acho que a gente, historicamente, precisa validar essa questão do tensionamento ideológico que acontece por causa do tensionamento econômico e da ameaça aos lugares de poder e privilégio, né? Toda vez na história em que nós avançamos em alguma pauta progressista, e eu gosto sempre de lembrar, né, do Obama presidente, o casamento homoafetivo liberado, vem uma onda reacionária
comportamentalmente falando, né? Isso é histórico. E aí a gente começa a perceber as coisas se fragmentando, se rompendo. O Júnior é um estudioso do capitalismo e vai poder até dar os links, né? Isso é intrínseco ao capitalismo, né, Júnior? Isso, na verdade, é intrínseco ao capitalismo porque acaba sendo lucrativo em lugares onde não vemos e não percebemos. Mas nessa questão comportamental, o Brasil faz parte do mundo, é um país com histórico de colonização, portanto, um país que está submetido economicamente e que vai sofrer reflexos. Então, a gente vê a ascensão do Trump com discursos de excludentes, autoritários nos Estados Unidos, e a gente vai ver Bolsonaro, presidente no Brasil, assumindo discursos excludentes, nesse tensionamento. E também vamos observar ao longo da história essa questão que vai passar muito pelo comportamental, né? A gente vai chegar nesse tensionamento. O que vivemos hoje é esse período pós, então, recém, né, saído desse lugar de uma reafirmação democrática, mas com muitos resquícios. Então, quando a gente pensa na educação no estado de São Paulo, nós ainda vivenciamos e vemos, né, o tempo todo essa questão de qual vai ser o material didático. Vai ser o material que está validado pelo governo federal ou nós vamos produzir um material outro? Vai ser um material físico que permite o manuseio ou vai ser um material digital? Uma tela, né? Uma tela em que só vai ter acesso quem já tem essa facilidade de acesso. E o que nós vamos pensar como pano de fundo para isso sempre é: a minha base ideológica, ela é includente ou ela é excludente? Quando eu faço essa escolha, eu estou escolhendo validar essa exclusão. Então, quem já não tem tela, quem já não tem internet, quem já não tem esse lugar de acesso, de privilégio, eu vou validar e vou deixar essas pessoas de fora ou eu vou incluir? E nós estamos pensando aí sempre nesses links. Então, nós ainda estamos vivendo isso, né? A gente tem hoje no governo do estado essa questão da prestação de contas por parte da direção, da coordenação, assistir aulas dos professores, dizer o que está acontecendo em sala de aula e sempre por meio desse discurso de que não pode acontecer uma doutrinação. E nós não estamos falando de doutrinação, nós estamos falando de espaços para diálogo e reflexão de coisas que acontecem na sociedade. Então, existe essa confusão, né? Quando a gente senta para olhar para um livro e discutir esse livro, nós estamos abrindo espaço de diálogo, de reflexão para essas pessoas que estão em formação, espaço de compreensão de mundo, fruição de estética artística. Nós estamos falando de formação integral, nós estamos falando de possibilidade de autonomia de pensamento, né? E isso tem sido confundido com você pregar um outro sistema econômico. Então, são coisas que estão em lugares muito diferentes. Como se fosse possível, né? Exatamente, né? Exatamente. Te respondi. Respondeu. Infelizmente ou felizmente, não sei, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Você pega aí a Argentina agora, prestes a eleger enfim, um Bolsonaro turbinado. Nem sei. A gente tem a Itália com a ascensão da extrema-direita lá, tivemos o Trump, a própria França ali, mas que a França é complicado, Macron. Mas... Enfim, quer falar um pouquinho desse tema, Júnior? Não, eu acho que é o diálogo, né? Esse projeto, os projetos que a gente sempre propõe... E por isso a importância de um projeto como esse, para abrir um pouco a mente das pessoas, das crianças. Exatamente, é fomentar o diálogo. A gente não vai doutrinar no sentido de só nós vamos falar e o que nós falamos está certo. Não, é sempre abrir para discussão. Seja no projeto de literatura que seja nos projetos de artes visuais, a questão é o diálogo, é a troca. E a sua pergunta do professor cerceado em sala de aula é isso. Ele não pode mais dialogar, né? Ele tem que seguir a apostila. No fim, o doutrinado é ele, Exato, né? Viu como é paradoxal e é maléfico a coisa, né? Então, o que está sendo a luta aí está sendo contra o diálogo, na verdade. O professor é um grande mediador de questões, seja a questão do dia, seja a questão, né, do momento, da época, ele vai ter que trazer e pôr em discussão.
Não é só seguir o que está no texto. E a gente corre riscos, porque quando eu limito para uma tela, eu digo que Estado, vou criar meu próprio conteúdo, eu determino que conteúdo é esse. Sendo que eu já tenho décadas de discussão ratificadas pelo Ministério, né, numa hierarquia federal, que está tudo ok. Né, progressista, aberta, discussão. E aí a gente vê os erros, né? São Paulo tem praia, etc. Sim. Enfim. Então, a questão é resistir, tentando te responder muito objetivamente, como educador também. É resistir e manter o diálogo aberto e manter, sim, as discussões. Sem dúvida. Né? Para tentar resistir ao capital, que ele estará aí sempre. Bom, gente, está aí a Carol Manzato, o Juni Capê, que são da Casa de Criar, vencedores aí de um dos vários projetos premiados pela Lei Nelson Seixas, que começa nesse sábado, dia 16, o Bora Falar de Livros, lá na Biblioteca Fernando Costa, desculpa. Só para antes de a gente encerrar, vocês ganharam outro também, né? Vocês tiveram outro projeto da Casa de Criar, teve outro projeto premiado. Para esse ano é o Artistas e Boletos. Ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado. Então, eu trouxe a pesquisa para o campo das artes para discutir a materialidade do artista. A gente fala sempre, né? O artista, nossa, ele cria, ele pensando no artista visual, ele pinta, ele faz esculturas, que poética, que metáfora. Mas como ele vive? Como paga os boletos, né? Como ele acorda? Essa é a pergunta. Como ele paga os boletos? Então, é sobre isso. É uma série de entrevistas que vão derivar em podcast e videocast sobre a materialidade do artista visual em Rio Preto. Muito bom. Então, a gente a Câmara está à disposição. Vamos conversar. Vai ter a primeira temporada, serão 10 episódios. Então, a gente vai voltar para falar sobre isso. Muito bom, gente. Obrigado, parabéns por mais esse projeto aí, por tudo que vocês têm feito pela cultura de Rio Preto, que precisa tanto desse tipo de iniciativa, Sim. Porque a gente fala muito de cultura, mas fica na música, na dupla Sim. sertaneja, Sim. mas a literatura está sempre ali a base, né? Meio que no segundo plano, né? E é a base, né? Ler, educar é a base de tudo. É legal sempre pensar a literatura como essa linguagem que permite até a escrita das músicas, né? Sim. Que vai ter aí vários desdobramentos, vai estar em vários lugares e que possibilita diálogo, conexão, possibilita expressão, possibilita autonomia de pensamento. E somos nós que agradecemos muito, eu agradeço como curadora do projeto e agradecemos como Casa de Criar pelo espaço, pela conversa, pelo acolhimento e pela valorização do nosso projeto. Muito obrigada e esperamos todos, todas e todes lá na biblioteca. Todos convidados, então, sábado agora, dia 16, mas se não der para ir nesse sábado, como eles disseram, vai até dezembro aí, só consultar. Tem algum site assim que as pessoas podem acompanhar, uma agenda, nós não colocamos no site, mas nos nossos perfis. Nas redes sociais, nos nossos perfis no Instagram, no perfil da Casa de Criar, no meu perfil, Carol R. Manzato, no perfil do Juni. Tem tudo, tem o calendário completo, detalhes. @Casa de Criar, @Carol R. Manzato e @eu sou Juni Capê. Maravilha. Depois a gente põe aí embaixo aí para facilitar para todo mundo. Obrigado, boa sorte e parabéns. Bom, gente, só antes de a gente terminar, ontem, terça-feira, tivemos a 34ª sessão ordinária de 2023. Vamos conferir aí os itens que foram analisados pelos vereadores. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 7 itens na pauta da 34ª sessão ordinária de 2023, realizada na tarde da terça-feira, dia 12 de setembro. Iniciando a ordem do dia, os vereadores mantiveram um veto parcial do prefeito referente à emenda aprovada na proposta que instituiu o bônus Educador Presente para 2023,
prevendo o pagamento de R$ 2.171,70 aos professores que não registrarem nenhuma falta injustificada ao longo do ano letivo. A emenda de Diego Mafuz previa um acréscimo de 20% caso o servidor não registre falta abonada, licença-prêmio, entre outras ausências justificáveis. Também do Executivo e em segunda discussão, foram aprovados o projeto de lei complementar que altera o Estatuto do Magistério para excluir a aprovação em concursos públicos como critério de classificação para a escolha de escolas ou aulas na hora da atribuição. E o de emenda à lei orgânica, alterando o programa de metas do município, que deve ser apresentado a cada primeiro ano de governo. Pela proposta, o Executivo quer incluir critérios para subsidiar a elaboração do plano, como adotar os indicadores ambientais, econômicos e sociais apontados anualmente pela conjuntura econômica. Em primeira discussão, foram aprovados 4 projetos de lei. De João Paulo Rilo, que obriga a inclusão de monitores no transporte escolar do município em futuros contratos terceirizados para o serviço. De Júlio Donizete, que institui o Dia da Bolívia no calendário oficial do município, a ser comemorado anualmente no dia 6 de agosto. De Robson Risse, que obriga a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na rede de iluminação pública do município. E de Paulo Paulera, que inclui o evento Encontro de Carros Antigos, Especiais e Exóticos do Distrito de Engenheiro Schmidt no calendário oficial do município. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. Bom, é isso aí, gente. Só para registrar, ainda na sessão, nós tivemos aqui a presença dos motoristas terceirizados da Staffs, né? Essa empresa que tem apresentado um grave problema jurídico com a prefeitura e não está conseguindo pagar os salários dos profissionais que ontem chegaram a ameaçar uma greve, mas aí teve um acordo aí costurado com a ajuda de vereadores, a própria empresa, e a prefeitura se comprometeu a reter os pagamentos a essa empresa e repassar diretamente aos terceirizados, que diante dessa promessa suspenderam pelo menos a greve por enquanto, greve que ameaçava o transporte principalmente escolar, né, de alunos do município e também do transporte da merenda, que tudo é terceirizado. E tivemos também a presença aqui do Antônio de Freitas, um cadeirante que usou a hora do presidente, a tribuna livre, aí, para falar sobre a acessibilidade de espaços públicos de Rio Preto. Foi muito bacana a fala dele aí. Falou que tem lugares que os cadeirantes não conseguem acessar, como o próprio terminal urbano. Semana que vem a gente vai voltar a debater esse assunto, que é a semana em homenagem aos portadores de deficiência física. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já ele já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Lembrando sempre que você pode mandar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevistas, de reportagens para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela e todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br e no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.